Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Diego Ferreira, ao meu lado, Igor Mendes. Igão, hoje a gente está com presença ilustre e uma presença diferenciada no mundo automotivo, não é não? Fala aí. Exatamente, super diferenciado. Estamos recebendo aqui hoje Renata Correia, autoridade no assunto de elétricos e Fórmula E, especialista, colunista da Inside EVs e da revista Grid, certo, Renata? Certo, muito obrigada primeiro pelo convite, estou muito feliz. É meu primeiro podcast que eu estou participando aqui. Ainda Que mais honra, hein? muito bom aqui no Rio de Janeiro, né? Porque tudo acontece em São Paulo, mas muito bom saber que tem um podcast aqui focado no mundo automotivo aqui no Rio. Obrigado pelo convite. Unir esses dois lados, do esporte e do mundo automotivo, né? Tem tudo a ver, né? O mundo do automobilismo é aquele mundo que a gente pode ver o que a gente vai ver para os carros de rua, né, no futuro e tudo mais. Ainda mais falando de Fórmula E e de carro elétrico, né? Que legal. Legal, Renata. Para a gente começar, nós vamos falar muito de carro elétrico, principalmente. Vamos falar dessa variedade imensa que tem hoje, não só de carro, mas com competições e tudo. Mas eu queria que você falasse um pouco de você, porque eu sei que quem vai ver o podcast vai pegar no meio do caminho e vai falar, cara, como essa mulher entende tanto de carro, principalmente de carro elétrico, uma coisa que está muito nova, né? Queria que você falasse um pouco aí da sua carreira, da sua experiência, por onde você vem transitando para estar com essa bagagem toda aí. Então, eu já tenho, desde 2014, né? Tudo começou com a Fórmula E. Eu nunca fui uma pessoa que gostou do automobilismo. Eu nunca fui uma criança que gostava de ver, de sentar com meu pai e ver automobilismo, ver a Fórmula 1, por exemplo. Não, nunca gostei. Eu nunca via muito sentido no automobilismo, porque eu achava qual é a graça de ver... Eu sempre brinco, né? Um bando de carrinho correndo para ver quem chega para ver quem chega primeiro, né? E aí, depois que eu casei e tudo mais, meu marido é muito fã de automobilismo, e aí foi aí que surgiu a Fórmula E. E aí ele começou a ver esse mundo, né, da Fórmula E, porque no início da categoria... tiveram Lucas de Grassi, Nelson Piquet na categoria, então ele começou a gostar da categoria, ver que tem realmente os pilotos brasileiros lá, e aí ele começou a falar para mim sobre o que era a Fórmula E, e eu fui acompanhando com ele, comecei a sentar no sofá junto com ele, acompanhar, e aí foi aí que surgiu, a gente teve um site chamado Eprix News, foi aí que... Porque ele escrevia as resenhas das corridas no Facebook dele, e aí um amigo nosso lá de São Paulo, o Marcelo, ele chegou e vamos fazer um site. Aí, tá bom, vamos fazer um site. E aí o site era só para escrever as resenhas da corrida. E aí eu falei, por que não? Eu sou da área, sou jornalista, então vamos fazer esse site, né, no ar. Então, vamos lá. E aí, a partir da segunda temporada, de fato, a gente começou a escrever não só as resenhas da corrida, como também a gente começou a escrever o mundo das notícias, né? E aí a gente ficou de 2014, final de 2014, até 2024, 2022, acho que logo no final assim, da pandemia, a gente encerrou as atividades, a gente tinha uma equipe até relativamente ok. Eu meio que representava, né, o Eprix News, ia nos eventos, como eu sou a única na época que era... de fato, jornalista do grupo, e aí eu ia para os eventos e tudo, representava, e comecei a conhecer muita gente do meio do automobilismo. Nesse meio do caminho, eu fui percebendo, estudando sobre a categoria, eu fui percebendo que também a área automotiva dos carros elétricos também estava começando a crescer, todo mundo começou a falar sobre isso, e a gente também começou a falar dos carros elétricos. No começo, era até meio engraçado, assim, porque a Fórmula E, ela tem um hiato muito grande de uma temporada para outra, né? Até por conta das férias e os testes, né, da própria categoria. Então, a gente começou a falar, vamos falar de carro elétrico. Está começando a falar aqui no Brasil, então vamos falar de carro elétrico. E aí a gente começou a falar muito de carro elétrico, comecei a conhecer pessoas também que estudavam sobre carro elétrico, professores, amigos, estudantes, e começou a ter muito boom dos eventos também, né, principalmente lá em São Paulo. Então comecei a conhecer muito esse lado e curti bastante.
Então, hoje, né, depois quando terminaram as atividades do Eprix News, e aí eu comecei por que não usar meu nome nas minhas redes também para poder falar sobre essa questão, né? E aí eu criei meu canal no YouTube, minhas redes, Twitter, Instagram e tudo mais. E depois de um ano para cá, foi aí que eu comecei a colaborar com o site Inside Vision, fazendo essa relação do meio do automobilismo com o meio automotivo. E escrevo também para a revista Grid, que é focado realmente para o automobilismo. Então, em resumo, um pouquinho da minha história é essa, assim, sabe? Mas hoje, se perguntar qual você gosta mais, o automobilismo ou o automotivo? Eu acho que o automotivo às vezes ganha um pouco mais meu coração, por conta da tecnologia, né, dos carros que está vindo muito aqui. Mas eu curto muito as duas áreas, assim, e principalmente do que a Fórmula E está atingindo um patamar muito alto de tecnologia para os carros de rua, então é muito, muito mais interessante. Não, eu queria aproveitar, porque a gente acha que a gente está com um terreno muito fértil para todos os assuntos que a gente está falando aqui, né? Automobilismo, eletrificação. Primeiro a gente tem a volta do Bortoleto, né? A volta não, a entrada. A entrada do Bortoleto para a Fórmula 1. Que eu pensei pra gente. A volta que eu estava pensando, o documentário do Senna que saiu agora, então... Sim, muito bom, eu assisti o documentário. Resgatou em todo mundo aí, acho que uma questão aí de voltar a olhar para o automobilismo, e a gente estava conversando aqui antes, na Fórmula E tem brasileiros, e eu acho que tem muito essa questão, acho que no Brasil, né, de polarização. Parece que ou você gosta de carro elétrico ou você não gosta de carro elétrico. Eu queria saber, contar um pouquinho quais são as diferenças da Fórmula E para a Fórmula 1 e se tem essa polarização aí de se eu gosto de automobilismo, de barulho, de carburação, eu não gosto de Fórmula E, ou são coisas que podem se complementar? Quem gosta de elétrico pode gostar de combustão também. Eu acho que quem gosta de elétrico por combustão, eu acho que é mais difícil. É porque, eu falo assim, quem gosta muito do elétrico sabe que é o futuro, como até a minha cabeça, o futuro é agora. Mas é algo que quem tem, por exemplo, um carro elétrico, é muito difícil voltar para um combustão. Eu tenho vários relatos de amigos, por exemplo, que têm carro elétrico, que dizem, eu não volto mais nunca para um carro a combustão. Primeiro, a economia, o conforto que um carro elétrico traz. E assim, não tem como. E também... Eu também gosto dessa área da sustentabilidade, que não tem como a gente pensar nisso, né? O que os carros de rua eles trazem para a questão da poluição, né? Principalmente São Paulo, quanta poluição a gente tem lá de carro. Então, isso pode amenizar, né, com os carros elétricos. Mas, voltando à sua pergunta aí, Igor, a questão da Fórmula E dos brasileiros, né? A gente tem... atualmente, a Fórmula E está na temporada 11, né? Então, já são 11 anos de história da Fórmula E. E aí, hoje só temos no grid principal o Lucas de Grassi, que ele já esteve... Ele é basicamente o fundador da Fórmula E. O primeiro funcionário. Fundador não, mas o primeiro funcionário da Fórmula E. É nível mundo isso? O primeiro brasileiro ou nível mundo? Nível mundial? Nível mundial. Legal. Porque a história da Fórmula E começou em 2011, na verdade. Começou com o Jean Todt, da FIA, junto com o Alejandro Agag. Eles marcaram um encontro lá na França, no restaurante. Aí, vamos fazer uma categoria nova, vamos fazer elétrica. Aí eles pegaram um guardanapo, colocaram na mesa, rascunharam e falaram, aqui está surgindo uma nova categoria. E foi assim. E aí o Lucas foi contactado, né, por eles e eles foram meio que desenvolvendo a categoria, né? Então o Lucas, além de um piloto ser muito bom, ele já é campeão mundial na 3ª temporada da Fórmula E, ele entende muito da categoria. Então, além do Lucas, ele foi o primeiro vencedor em 2014 da corrida, foi lá em Pequim, e o Nelsinho Piquet é o primeiro campeão da história da categoria. Então, a gente tem assim, brasileiros muito, muito fortes na Fórmula E, né? Além do Lucas e também do
do Nelsinho, a gente tem outros pilotos. O Felipe Massa já participou da Fórmula E, já ganhou até corrida lá em Mônaco, por exemplo. Felipe Nasser já esteve. Que mais? O Sérgio Sete Câmara, que esteve da 6ª temporada até a última, agora na 10ª, como piloto titular, né? Mas agora ele está como piloto reserva da equipe da Nissan. Infelizmente, é um grande piloto, mas está como reserva, então fica torcendo para que na próxima temporada ele, quem sabe, na equipe da Nissan, que é uma equipe muito forte até, uma das mais fortes assim do grid. Enfim, então a gente tem muito brasileiro. A gente tem não só brasileiro como piloto. A gente tem mecânica, agora eu esqueci o nome da menina, é uma baiana, ela é da parte da Jaguar, ela trabalha lá. Tem o Theo, que é da equipe da Quiro, ele é mecânico. E tem também um engenheiro, que eu também esqueci o nome dele agora, mas também faz parte dessa mesma equipe. Então a gente tem muito brasileiro nessa área do elétrico lá na Fórmula E. E Fórmula 1. Olha, a Fórmula 1 hoje é híbrida, né, Igor? Né? Sim. Então, é outro tipo de tecnologia. 2026, por exemplo, a Fórmula 1 vai mudar a sua tecnologia, né? Então, ela vai ficar um pouco... Eu até vi uma entrevista que o Lucas falou que a Fórmula 1, a partir de 2026, vai mudar regulamento e tudo. E aí... vai ficar, tipo como se fosse a Fórmula E e a Fórmula 1, eles vão meio que se usar o motor um do outro. Foi uma história um pouco assim que ele falou. Vai ficar meio que igual, assim, sabe? Vão combinar as tecnologias. Vão meio que combinar as tecnologias. Mas, assim, Fórmula 1 tem as equipes que a gente já sabe, né, o Red Bull e tal, mas na Fórmula E tem muita questão de grandes montadoras lá, né? Então, tem muito desenvolvimento ali com as montadoras também. Isso é que é legal, só puxar esse gancho aí das montadoras, que assim, a pessoa que ela não está nesse universo da Fórmula E, ela fica um pouco perdida, porque a gente sabe que tem muita montadora que ela, por mais que ela já tenha um pezinho lá no híbrido ou no eletrificado e tudo, ela tenta manter o máximo da questão da combustão ainda. Porque pra gente falar de equipe, a gente sabe que na Fórmula 1, Ferrari, McLaren, Williams, a Red Bull nos últimos anos, a gente já tem essas equipes mais bem fundadas. Quais dessas equipes navegam também, tem as equipes na Fórmula E, e o que a gente tem na Fórmula E que não tem na Fórmula 1, né? Então, assim, eu acredito, igual você falou, da Quiro, né? A Quiro, antes era uma equipe japonesa, agora foi comprada por um grupo de americanos. Mas a única equipe que tem Fórmula 1 e Fórmula E é a equipe McLaren. Tem as duas. Tem as duas. Já teve a equipe Mercedes também. Já foi equipe campeã. Já teve a Jaguar campeão. Tem também, né? A Jaguar, mas a Jaguar não tem, né, na Fórmula 1. Mas na Fórmula E tem. E foi campeã no ano passado, a Jaguar, né? A Jaguar, sim, campeã de equipe. E o Mitch Evans e o Nick Cassidy, segundo e terceiro lugares na competição, né? A Porsche muito forte também, mas a Porsche não tem mais. Mas, digamos, é só... A Porsche saiu para essa próxima temporada? A Porsche tá, equipe muito forte. Tem o Pascal Wehrlein como campeão da temporada, da 10ª temporada, passada. Então a única equipe que tem as duas é a McLaren. É a McLaren, né? A McLaren, ela é uma equipe, um grupo assim muito forte, né? Fórmula 1, Fórmula E, tem Extreme E também, que é uma categoria off-road, 100% elétrica. Tem Indy também, né? McLaren? Não lembro, eu não acompanho. Também. Da Índia eu não lembro. Da Índia eu não lembro também, não. Renato Cantarino. Se o Renato estiver vendo aqui, escreve aí, que ele vai estar vendo. Escreve aí nos comentários que ele sabe tudo. Eu tenho assim, uma certa curiosidade e estou até dosando aqui para não bagunçar a ordem das perguntas, para a gente não perder a ordem cronológica. Você falou agora, né, de duas equipes fortes, Jaguar e Porsche. A Porsche está muito clara a proposta de eletrificação dela, né? Veio o Taycan aí, que é um veículo que no primeiro momento ele não pegou, mas estão apostando na segunda geração. Macan está vindo eletrificada, então a Porsche está apostando muito na eletrificação. E do outro lado, acho que gerou ainda está sendo muito falado no mercado e todo mundo está meio perplexo com a mudança, é a Jaguar, né? Está muito forte na Fórmula E e agora está com essa virada total para eletrificação. Primeiro, qual é a sua opinião desse rebranding aí da Jaguar, sendo totalmente elétrico e sendo uma empresa que teve tanta história aí no automobilismo, como um carro mais puro, mais a combustão, e agora virou
virou totalmente a marca, né? Mudando ares. Assim, se você fizesse essa pergunta há 3 anos atrás, eu dizia assim, tem que ser todo mundo elétrico, todas as montadoras têm que eletrificar, tem que ser todo elétrico. Mas hoje eu mudo um pouco da minha opinião, porque eu acho que a gente não pode ter só uma opção de carro só elétrico. Por mais que eu defenda o 100% elétrico, eu curta mais o 100% elétrico, mas tem pessoas que vão querer também o híbrido, né? Aí você vai dizer assim, mas o híbrido para viajar é melhor e tal. Nem sempre, porque eu já tenho um amigo que já viajou de Brasília, por exemplo, até Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Rio, São Paulo, muito tranquilo de viajar. 100% elétrico? 100% elétrico. Logicamente que a nossa região aqui, região sudeste, região sul, centro-oeste, ali a área também de Brasília, tem muitos carregadores no Brasil hoje, tem mais de 10 mil carregadores espalhados pelo Brasil. Mas pelo tamanho do Brasil ainda é pouco ainda, sabe? Ali é a parte do norte. Viajar, por exemplo, daqui do Rio para o Nordeste, dá para viajar. Você vai passar um pouco de perrengue às vezes, você vai precisar... se planejar muito bem. Planejar muito bem, você precisa... Vai ter lugar que você não vai ter um carregador disponível, aí você vai ter que pedir a pessoa de um hotel para poder carregar, que você pode carregar na tomada, né? Mas, obviamente, que vai demorar um pouco mais para carregar, mas é possível sim. Eu acho que tem que ter outra opção também. Sabe? Por mais que a pessoa... eu gosto do híbrido, mas você vai pagar pela questão do combustão, você vai pagar a questão da manutenção do carro, né? Mas eu acho que tem que ter essa opção. Porque eu acho que, se pensar hoje no Brasil, e acho que até no mundo também, eu acho que não comporta o 100% elétrico. Todo mundo ser 100% elétrico. Mas eu acho que é necessário ter as opções de zero carbono, diminuir a questão da poluição, né? A gente está pedindo. Poluição, a questão do clima, né? O mundo todo teve o G20 aqui recentemente, então tem que ter, sabe? Eu acho que tem que pensar nisso. Eu uso muito uma frase do Lucas de Grassi, né? Que ele fala assim, não é que a gente vai ter que... eu sou a favor de... eu vou pegar uma árvore, vou abraçar a árvore e vou dizer... não é isso. Não é ser o extremo. Não pode ser o extremo da coisa. Mas eu acho que tem que ter também outras opções. Não é você ser bitolado, né? Não. É ver com amplitude o negócio, sim. Né? E interessante você falar dessa questão do 100% elétrico, do híbrido e tudo, porque a gente vê que no meio do caminho acontece... Quem nunca viu uma foto de um gerador ligado do lado de um posto de gasolina que tinha carregadores a mais, né? Então, assim, isso que você falou, eu acho fundamental. É legal você que tá bem nesse mundo, porque às vezes a pessoa que tá muito ligada nessa bolha, né, digamos assim, ela pensa sempre assim, mas não percebe que realmente, se virar de uma hora para outra, talvez seja pior para o meio ambiente do que ser gradativo essa troca de frota, né? Porque assim, a gente não pode pensar no agora. A gente tem que pensar como é que a gente vai deixar o mundo para os nossos filhos, netos, tataranetos. Vai querer o quê? Um mundo pior do que a gente já vive? Sabe? É impressionante. Quando eu vou a São Paulo, muitas vezes eu fico com o olho vermelho de tanta poluição que é São Paulo. Sabe? Eu tenho que estar com colírio no meu olho para poder... Parece que eu estou fazendo outra coisa, mas não, é por causa da poluição mesmo. Sabe? Dependendo também do lugar que você está. Se tiver muita poluição... Como é que tu vai aguentar? Como é que o pulmão vai aguentar? Como é que tu vai viver? Não tem como, né? Então, eu acho que tem que pensar... Eu penso muito mais na questão do equilíbrio. Você não pode ser 100% elétrico, 100%... Não, mas pensar no todo, né? Claro. Eu achei muito interessante uma das suas últimas matérias aí no Inside Vice, que você reforça, né, o quanto a Fórmula E ela tem um papel importante na eletrificação, né, não só como uma categoria do automobilismo, mas como a Fórmula 1 deixa um legado, né, para os carros a combustão híbrido, a Fórmula E também. E ali, passando o olho nas equipes, né, eu não sou um super conhecedor de Fórmula E, nenhum nome me pareceu ser chinês. Eu vi, acho que Mahindra, né, que é da Índia. Sim. Tem a Nissan, Porsche, entre outros. Tem alguma equipe chinesa? Hoje
Deixa eu dar minha colinha aqui, porque... Fica à vontade. Chinesa 100% não. Tem montadora, né? A Porsche, que é alemã, tem equipes da Inglaterra também. Então, já, assim, porque a China, né, vê muito desenvolvimento dos carros na China, né? Mas já teve muito forte, já tiveram equipes muito, assim, não muito fortes. É engraçado, porque... Mas já teve equipe chinesa? Já. A própria Kiro, ela antes já foi China Race, Nextive, enfim. Então existe uma mudança até maior nas categorias elétricas, assim, muito mais mudança do que na própria Fórmula 1 tradicional, né? Sim, só que na Fórmula é engraçado, porque a gente vê tanto desenvolvimento dos carros de rua sendo chineses, mas na Fórmula E as equipes não eram muito boas, só entrava no final do grid. É engraçado isso, assim, né? Mas... Eu trouxe isso como complementar. A gente teve aqui há 2 episódios atrás com o Frederico Bastos. Sim. Que é um amigo aí também, cara, um cara que está há 10 anos, coincidentemente, na eletrificação. E na pergunta que eu fiz a ele, falando sobre, assim, como é que era o start da eletrificação, ele falou, cara, isso é uma grande... Assim, a Europa se antecipou um pouco para eletrificar e não percebeu que a China poderia vir correndo por fora, acompanhando a tecnologia. Mas aí eu trouxe exatamente essa pergunta, porque a gente vê, a China está inundando o Brasil com carro elétrico, mas na categoria onde está nascendo ali o epicentro ali das novas tecnologias, a China não é tão atuante. Qual é a sua opinião sobre o carro chinês? Menino, eu vou te contar um negócio. Todo mundo fica falando assim, não, mas carro chinês não presta. Meu Deus, não tem nada a ver isso. E é muito engraçado que quando as pessoas andam pela primeira vez em um carro chinês, todo mundo fica, nossa, como é bom, né? Um carro elétrico chinês. Pois é. Essa semana mesmo, uma amiga minha, que eu vou comentando de carro elétrico para todo mundo. Todo mundo. É só me dar brecha que eu falo de carro elétrico. E aí uma amiga minha andou de carro elétrico, ela percebeu. Primeiro que ela entrou, ela fez assim, olha, eu entrei no carro, não percebi tanto que era um carro elétrico. Mas eu cheguei, eu falei, pô, o negócio tá estranho, o negócio tá meio silencioso. E aí, quando ela percebeu, ela conversou, ela estava no serviço de aplicativo, e aí ela começou a perguntar ao motorista, e aí ele falou, o carro elétrico e tal. Deixa eu tirar uma foto, vou mostrar para minha amiga. Ela pegou e tirou uma foto, mostrou, ela contou a experiência dela, disse que ficou muito assim, feliz por ter andado. E realmente, assim, o acabamento do carro elétrico, o motor elétrico, o chinês consegue fazer, gente. Não tem como. Logicamente, você não vai comparar, lógico, né? Assim, só de sã consciência, não vai comparar um carro tipo uma BMW, alemão, né? A Porsche, uns carros assim. Mas... Não, tem gente que compara assim, tem muita gente que compara. Mas não fica para trás, não. De jeito nenhum. Eu sou muito fã de carro elétrico, independente da marca. Logicamente que tem aquelas marcas que eu gosto mais, tem aquelas marcas que eu gosto um pouco menos. Qual a marca que você gosta mais? Olha, eu sou muito fã. Por favor, me notem, viu? Vou até olhar para cá. BYD, pelo amor de Deus, me note. Eu gosto muito da BYD. Eu gosto muito do que ela oferece. Porque quando chegou os carros elétricos aqui no Brasil, digamos há uns 5, 6 anos atrás, eram carros muito caros, de 500 mil, 600 mil, 700 mil, eram muito caros. Pô, tem que ter um carro que a gente consiga, que mais pessoas tenham um carro elétrico, né? Popularizar, né? Popularizar. E aí veio a BYD, veio com o Dolphin, né? E aí, pô, agora sim, agora a gente vai ter essa popularização. Depois veio o Mini, né? Eu quero também um carro muito... É um carro compacto, é muito, muito legal. Eu tive a oportunidade de andar com o Fiat 500e, mas eu não curti tanto, porque eu tenho 1,70. Então, quem está atrás, o pé bate na parte da frente, né, do banco. Mas o Mini, não. Eu tenho 1,70, então o meu pé ele consegue ficar tranquilo, muito confortável no carro. É um carro mais acessível. Quem é PCD consegue comprar um carro por menos de 100 mil reais, 99 mil reais. Então, já consegue. Aí a pessoa faz assim, mas bom, um carro de 149 mil, um carro de 130 mil, é um carro caro. Um carro caro. Mas vai comprar um combustão hoje, o preço, não é não? O custo-benefício por quilômetro rodado, no final, ele vai compensar, né? Porque só no combustível...
Agora, você falando assim, Renato, lá no início você falou que o Jean Todt encontrou com outro cara lá e desenharam no papel e foram fazer uma nova categoria. Sabe qual foi a motivação disso? Porque assim, a gente que olha de fora, eu que não estou no mundo do elétrico, a primeira coisa que a gente imagina é o quê? A Fórmula E, como a Fórmula 1, como a NASCAR, como uma MotoGP. Esse pessoal, a tecnologia começa lá para depois vir para a gente, né? Tecnologia das pistas no seu carro, né? Então, assim, mas acredito que a motivação não só de desenvolvimento passe por isso, mas também uma motivação de propaganda, de que é possível. Tu sabe o que motivou essa Fórmula E ou foi só dinheiro mesmo? Olha, é boa pergunta. Eu vou até anotar, depois eu vou anotar para perguntar a motivação, porque realmente não se tem essa informação. Mas o que a categoria fala, basicamente, a Fórmula E, ela trazer mais perto do público, porque a categoria ela corre, na sua maioria, em pista de rua, né? Ela corre em alguns circuitos fechados, em autódromos, mas além de levar mais perto do público a questão da conscientização do carro elétrico, tem a questão também da frenagem do carro, né? Porque é regenerativa, então vai economizando energia também com a frenagem, com as pistas de rua, porque as pistas de rua são mais travadas. Então, é basicamente isso, mas é uma boa pergunta que você fez. Então é por isso que a grande maioria dos circuitos são circuitos urbanos. Sim, ele corre nas grandes cidades, nos lugares mais icônicos, né? São Paulo, por exemplo, ela não corre na cidade mesmo. O Lucas já tentou levar para São Paulo há uns anos atrás, já tentou Podia até ser no aterro do Flamengo. Olha, já teve também essa questão de trazer para o Rio. Até pegar o Cristo Redentor, ia ser lindo, muito bonito por ali. Só que o pessoal ali de Copacabana, tudo aqui do Rio, não quiseram. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu me deparei com Fórmula E foi num voo, voltando de algum lugar, eu estava lendo uma matéria e estava falando exatamente sobre isso. Seria uma reintrodução, uma origem da Fórmula 1 que corria em circuitos históricos e eles foram tirando a Fórmula 1, né, do cenário mais urbano pela questão da poluição. Na Itália seria a proposta de correr perto do Coliseu, eu não sei se isso ainda está no radar, mas eu acho que tem essa questão de estar mais ligado ao urbano e pontos turísticos também, né? Sim. Já se teve até há muitos anos atrás, até levar para Minas também, já falou em Recife, acho Recife mais complicado de acontecer, por não ser tão forte essa questão do automobilismo, mas São Paulo, o Lucas, há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, ele desenhou a pista ali perto do Ibirapuera. Mas aí foi o São Báltamo porque é mais fácil, digamos assim, já tem arquibancada, já tem tudo pronto, né? Já correu a Indy lá uns anos atrás também, então facilita. Então, corre em Mônaco também, né? Que é a Fórmula 1, se você quer acompanhar automobilismo. Sim. A Fórmula 1 hoje, correr em Mônaco é difícil de ultrapassar, mas na Fórmula E é muito mais emocionante ver as corridas em Mônaco. A Fórmula E corre até em pista desativada de aeroporto. E se a gente for para imaginar assim, que a gente que gosta de corrida e tudo, Mônaco deve ser o grande circuito, né, da Fórmula E, né? Não, eu considero o grande circuito da Fórmula E, esse que eu te falei agora, né, que é o circuito Tempelhof, que é lá em Berlim. Ah, é um aeroporto desativado. É muito legal as corridas lá. É uma das melhores. Legal. Corre em Londres também. Uma corrida, a pista ela é indoor e outdoor, né? Ou seja, coberta e fechada, né? Então, também tem algumas temporadas a corrida não é muito legal, mas a temporada passada já foi boa. Isso que eu ia te perguntar, como é que é o nível de disputa porque acho que a dinâmica é um pouco diferente da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 você tem toda a questão da estratégia dos boxes, a parada importa muito, é parte da estratégia. Eu ouvi por alto do Attack Mode na Fórmula E. Como é que funciona isso? É assim, é como, sabe o jogo do Mario Kart? É como se fosse isso. Você ganha um especial. É mais ou menos isso. Você ganha uma energia a mais, né? Só que hoje na Fórmula E, temporada 11, funciona o seguinte: você não tem parada nos boxes, né? O carro não para trocar pneu. O pneu da Fórmula E, ela é um único pneu que serve para simular como se fosse o carro de rua. O carro de rua você não vai ficar trocando, vai chover, vou trocar. Não tem isso. Então, é um único pneu.
para essa temporada o pneu é um pouquinho mais mole do que a temporada passada. O pneu da temporada passada, que é da Hankook, dessa temporada também, é um pneu que era muito duro. Então, o piloto podia correr, se quisesse, a temporada inteira com o mesmo pneu. Entendi. Porque ele aguentava, mas hoje... Cara, impressionante. Ele é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais molezinho enfim. Para o Attack Mode, como também não tem abastecimento, né, até a próxima corrida, agora, para o México, a partir de Jeddah, que é um circuito, né, que corre também a Fórmula 1, eles vão começar a ter a questão do pit boost, né, que é a recarga. Ah, é? Então, a partir de Jeddah, eles, além de ter a questão do Attack Mode, né, o modo de ataque, como é que funciona? O piloto, ele entra, ele tem uma linha aqui e outra linha aqui. E nessa linha, quem vê na televisão, vê a parte gráfica, né? Mas o piloto não vê. Mas o carro, ele precisa passar com os 2 pneus na primeira faixa e na segunda também. Então, quando ele passa por isso, não é que passou essas 2 linhas, automaticamente o carro vai ter uma recarga a mais, não. Mas ele ganha um crédito de... Ele aperta no volante um botãozinho e aí ele vai ganhar um pouco mais de energia. E para essa temporada que iniciou, tem a questão da tração, né? Aquele 4x4, né? No carro elétrico. Então, para essa temporada, ele pode usar a tração integral, mas para a questão do Attack Mode, que ele tem mais 2 segundos de mais... Sprint. Sim, e esse carro, diferente da Fórmula 1, que a Fórmula 1 tem a questão da asa móvel, né, de pegar o vácuo. Já na Fórmula E, não. O carro da Fórmula E, ele consegue ter um ataque muito maior na curva, diferente do carro da Fórmula 1. O carro da Fórmula E, por exemplo, ele vai de 0 a 100 em 1.8. Ele é mais rápido do que o carro da Fórmula 1. Tem mais torque, né? Tem mais torque. Logicamente que se você botar um carro da Fórmula 1, um exemplo, no Interlagos, e botar o carro da Fórmula E, logicamente que o carro da Fórmula E não vai dar nem metade do que o carro da Fórmula 1. Isso que eu ia te perguntar também. Qual é a duração de uma corrida de Fórmula E? De 45 a 50 minutos, mas isso já está meio para mudar, porque a gente está na geração 3 EVO, né, a segunda atualização da terceira geração, a partir de 3 temporadas à frente, vai ter a 4ª geração. Aí sim, eles pensam em botar uma corrida 1h15, 1 hora aí de corrida. Até para ter o pit boost, né? É isso aí. E como vai funcionar isso? Essa recarga de segundos? De segundos. São 30, o teste que aconteceu recentemente, eles testaram, deu 30 segundos, mas 34 segundos. Mas a ideia porque é o mínimo 30 segundos. Você vai lá, pega é bem legal. É na traseira do carro. A pessoa vai lá... Dá um choque no carro. Liga ele na tomada. Dá um choque nele. Ele não carrega 100%, não. Sim. É só 10% de... 10% de extra e eu acho que ele tem que estar com reserva abaixo de 60%, né? Isso, tem que ter 60%. E de lá, estudou. E de lá, depois você pode pegar o modo de ataque, né? Então, você tem essas 2. Então, as equipes, elas meio que vão montar as estratégias assim, né? Agora com o pit boost e com o modo de ataque junto também. Que antes, o modo de ataque não dava muito certo. O piloto pegava e perdia muita posição. Era muito ruim. Só que agora com a tração integral, realmente está fazendo diferença. E qual é a diferença? Ele ganhava muita potência, mas não tinha controle por não ter a tração integral? Porque a tração integral, ela desenvolve melhor o carro, né? E aí... não fazia muito sentido, assim, sabe? Era muito estranho você estar numa corrida se é uma coisa que é para você ganhar e você está perdendo, sabe? Então, acho que a tração integral ela veio para realmente melhorar isso. Realmente, nessa e foi a partir corrida, de qual temporada que está sendo a tração integral? Agora, nessa 11ª temporada. E que começou no GP de São Paulo, né? Isso. É no EPRIX de São Paulo. Olha essa EPRIX em São Paulo. Ou EPRI, né?
Legal. E aí uma curiosidade que eu tenho, você que está lá esse tempo todo e consome e gosta, né? Porque às vezes a pessoa cobre, mas não gosta e não se aprofunda fora o horário de trabalho. Mas assim, a gente vê, assim, eu que estou um pouco out dessa questão da Fórmula E, mas a gente vê algumas críticas comerciais na pessoa querer ver lá. A maior crítica que eu escuto até hoje é que é muito estranho se ver um carro de Fórmula 1 andando muito rápido sem fazer barulho, né? E o Igor sempre fala assim, a proposta dos caras é mostrar barulho de pneu, mostrar que o carro elétrico é silencioso e tal. Mas você vê, eu queria uma opinião sua e alguma coisa que você vê que já está tendo essa mudança para comercializar melhor, pro público ter aquela vontade de acordar de madrugada para ver um GP no Japão, um EP no Japão, para a gente encher autódromos. Essa questão que você falou, por exemplo, de aqui não teve muito apelo para fazer no Rio. Não teve apelo porque não enganjou o tanto de gente que precisava. A gente está acabando de nascer um autódromo aqui, que a gente sabe que o engajamento do pessoal em cima para ter foi muito grande, né? O que você acha que poderia melhorar para ficar mais comercial e o que já está nesse traçado? Sei lá, vamos inventar um barulho para esse carro? Não vamos? Vamos manter assim? Olha, a Fórmula E é a terceira vez que está no Brasil, né? Ainda tem essa questão, né, desse preconceito que a gente já conversou aqui. Mas a Fórmula E, desde quando eu fui para outras corridas fora do Brasil, ela tem esse mesmo formato. Ela não é só a pessoa que comprar o ingresso, ela não vai só ver a corrida, né? Porque o formato da corrida é assim. Na sexta-feira, normalmente as corridas que não tem rodada dupla acontecem aos sábados, né? E tem o treino livre na sexta. Sábado tem o classificatório. Tem o segundo treino, depois tem o classificatório e a corrida. Então, para que as pessoas não fiquem sem fazer nada no autódromo, eles têm a parte do Fan Village, que hoje, nessa última corrida da Fórmula 1, eles fizeram a parte, né, dos fãs, fizeram shows, né, interações e tal com o público. Mas a Fórmula E já faz isso há muito tempo. Eu já vi de perto todas as 3 gerações. E é desse mesmo formato, sabe? Tem shows, tem... os patrocinadores vão lá e distribuem brindes. Então, é muito... Não é só ali, tem o formato. Tanto é que, às vezes, eu percebi isso nas 2 últimas corridas aqui no Brasil, que, às vezes, a corrida vai começar e cadê o público? Está tudo lá, aproveitando a parte da interação, né? Você pode pegar, por exemplo, tem lá a parte do simulador, o fã vai lá e pode correr no simulador com a pista de São Paulo. Então, é muita coisa bacana que acontece, né, no entorno da Fórmula E. Aí você fala, e o barulho? É muito diferente quando você acompanha na televisão e quando você acompanha lá. Porque tem um barulhinho, né? O barulho é como... Jetsons ali. É como... Eu falo que parece um foguete. Tem um barulho diferente, assim. Como eu já na área do automobilismo, eu começo a gostar de automobilismo por conta da Fórmula E, para mim é estranho escutar. Eu já fui, por exemplo, na Stock Car, eu fiquei doidinha, disse, meu Deus do céu, tá muito tá muito barulho isso aqui. Eu fico pensando, imagine como é a Fórmula 1, né? 100 vezes, 10 vezes mais do que o barulho da Stock Car. Mas, para mim, não faz diferença. Muita gente, eu percebi isso, né, quando eu fui fazer a cobertura, né, como imprensa, e eu percebia antes, assim... por exemplo, na sexta-feira, não é aberta ao público, né? Mas tem alguns convidados, tem ações do FIA Goes on Track, por exemplo, tem algumas ações com as escolas públicas que eles levam, né, para ver lá os boxes, ver o treino. E aí é muito interessante que o povo fala, dessa questão, que imaginou que não fosse tão silencioso assim. Você escuta até os pneus no carro. Uhum. É engraçado que quando os pilotos vão para o autódromo Hermanos Rodrigues, lá no México, vários pilotos já falaram que escutam a torcida, porque lá lota muito. O mexicano é muito... eles gostam muito, né, de automobilismo. Sim, então, com a Fórmula E... Pérez agora, né? População.
E aí, assim, é muito interessante isso. Mas, assim, é muito, muito legal ver todo mundo, poxa, eu pensei que não era assim, é muito legal. Muita gente, poxa, vou mais vezes, sabe? Isso é muito legal de E o ver que eu isso. percebi também, assim, não sei se é só uma percepção minha, mas a Fórmula 1, ela gira em torno do carro. E a Fórmula E parece que ela gira em torno da sustentabilidade, né? Eu tava vendo que acho que não foi no vou falar GP várias vezes. No E-Prix de Londres teve toda uma questão, né? Eles fizeram algumas ativações fora a corrida para poder interagir com a sociedade. Acho que foi a questão da política alimentar, tiveram ONGs participando. Como é que você vê como é que foi essa movimentação aqui no E-Prix do Brasil? Pelo que eu acompanhei, né, nas redes do próprio E-Prix de São Paulo, eles vão em escolas públicas lá de São Paulo, escola com crianças, e já levou ex-Miss Brasil, já levou piloto, e aí eles fazem esses tipos de ações assim, de conscientização com as crianças. Tem a questão também, não só dessa área da sustentabilidade, mas eles também gostam muito da questão de levar as mulheres, de terem mais mulheres no automobilismo, né? Por isso que eu falei do FIA Goes On Track, é uma ação muito legal. Eles fazem um dia antes da corrida, né, na sexta-feira, e aí eles selecionam meninas de 12 a 18 anos, e aí tem uma ação, tem um lado lá vários bloquinhos assim, e aí eles vão aprendendo várias coisas sobre a sustentabilidade, sobre o automobilismo, sobre carreira, como é o treinamento de um piloto, enfim, né? Então eles aqui no Brasil, pegam mais as pessoas daqui do Brasil mesmo. Mas já pegou entrevista com essas meninas mulheres da própria que trabalham nas equipes também. Então, é muito interessante isso. Agora, tem uma categoria que eu até mencionei antes, que faz um trabalho, eu acho, melhor ainda com a Fórmula E nessa questão de sustentabilidade, que é Extreme E, né? Que é off-road. É muito legal. Essa é diferentíssima, né? Essa é diferente. Essa tem, realmente, são 2 pilotos, né? Tem que ter uma piloto mulher e um piloto homem. E aí, eles não é como a corrida, literalmente. Eles vão marcando tempo e eles também vão para os lugares, assim, deserto. É tipo um rally de regularidade. Não é velocidade. Não é como corrida mesmo, para quem chegar primeiro. Eles vão marcando tempo um junto do outro. E aí, tem essa questão, né, da mulher e do homem. A mulher, a piloto, a piloto, como você quer falar, eles trocam, né? Mas não é só isso, né? A questão da sustentabilidade na categoria, eles têm pesquisadores, então todos os lugares que eles vão, eles fazem pesquisa, levam conscientização, assim, eles levam pesquisadores para realmente pensar na sustentabilidade do local, os pilotos também vão lá. Meio que uma expedição, né? É muito interessante também. Mas a Fórmula E já não leva muito para esse lado, que o mesmo fundador da Fórmula E, o Alejandro Agag, também é o mesmo fundador da Extreme E, que agora, daqui a um ou 2 anos, vai ter a Extreme H, ou Extreme 8, né, em inglês, que é só movida a hidrogênio. Então já é outra questão. Outro rolê. É outro rolê. Renato, você falando pegando esse gancho de piloto, a gente vê que na Fórmula E tem muito piloto que passou pela Fórmula 1, perdeu um pouco de espaço, ou entrou com aquela expectativa e correu um ano e passou a ser piloto de teste e tal. E aí esse cara migrou para a Fórmula E, né? A gente tem alguém lá na Fórmula E, ou alguns pilotos que você vê que estão surgindo novos, ou tu acha que o caminho natural vai ser mesmo, até para dar popularidade para a categoria e tudo, vir trazendo um cara que já está mais consagrado na Fórmula Indy, um cara que perdeu espaço na Fórmula 1? Como que você vê essa questão da construção dos pilotos dentro da categoria? Porque provavelmente o jeito de guiar não totalmente, mas é muito diferente, né?
hoje em dia, eu acho que está tendo muita conscientização dessa nova geração de não se prender muito à Fórmula 1, porque a Fórmula E é uma categoria mais fechada, né? Agora que a gente tem vários novatos na Fórmula 1, Bortoleto e os outros, eu não acompanho muito a Fórmula 1, não, mas eu sei que tem esses outros pilotos além do Bortoleto. E nessa temporada, por exemplo, tem o Zanni Maloney, que é o companheiro do Lucas, que saiu da Fórmula 2 direto para a Fórmula E. E tem também o David Beckman, que é um excelente piloto. Ele na temporada passada, ele substituiu o Sam Bird, que é o piloto da McLaren, e ele já marcou ponto. Então, assim, para você ter noção, ele correu umas 2 corridas, se não me falha a memória, e ele logicamente, que a equipe que ele corre é melhor do que a do Lucas, né? Mas ele já, com 2, 3 corridas, ele ficou à frente do Lucas, por exemplo. Uhum. Então, ele como primeiro piloto titular da McLaren, ele conseguiu pódio agora, na primeira corrida do E-Prix de São Paulo. Ele conseguiu a 3ª posição. Então, é um excelente piloto. Essa geração está indo não só para a Fórmula E, mas indo para a Indy, para outras categorias, até japonesa, tem as fórmulas japonesas, tem competições de longa duração, né? A IMSA, e outras lá também. Então é bom, né? Existe vida fora da Fórmula 1, então isso é muito legal. E é muito bom também ver pilotos que queiram também a Fórmula E, né? Categoria elétrica, porque assim como... Eu sei que tem muitos pilotos que correm até de carrinho de rolemã, se deixar. Mas é muito bom ver essa nova geração, né? E fazendo diferença também. Sim, com certeza. Agora, se a gente for comparar, vamos falar em movimentação aí de grana, de economia, de investimento, você tem uma ideia da proporção da Fórmula E para a Fórmula I? Para a Fórmula 1 para a Fórmula E? Se eu não me falha a memória, são 100 milhões de dólares o teto para a Fórmula 1 e 20 milhões de dólares para a Fórmula E. É muito discrepante, né? Teto do... orçamentário. Ah, tá. A diferença é muito grande ainda. Mas é bom que aconteça isso. A Fórmula E sempre teve esse teto. Muitas equipes reclamavam, né? Reclamam por isso, que querem desenvolver mais o carro. Mas é bom que tenha, para não ter... Eu sempre gosto da categoria que pilotos... fazem mais diferença do que assim, que tenha vencedores diferentes, campeões diferentes, né? A gente teve... Quem gosta da Fórmula 1... Eu também gosto da Fórmula 1, às vezes eu assisto, mas o meu coração é Fórmula E. Então, a gente tem de 10 temporadas, só um piloto venceu 2 vezes, bicampeão. Mas as outras temporadas são pilotos totalmente diferentes. Então, isso é muito bom para a categoria, né? Mostra essa diversidade, né, de campeões. Sim. E quanto menos dinheiro de teto, mais iguais vão ficar os orçamentos, né? Porque é meio difícil tu imaginar que uma Sauber vai ter o mesmo orçamento do que uma Ferrari na Fórmula 1, né? E pelo que tu tá falando, na Fórmula E as equipes são muito mais equilibradas, parelhas, né? Sim. E outro aprendizado aí é que a Fórmula E ela tem uma preocupação com toda a cadeia de sustentabilidade, né? Não é só o carro ser elétrico, mas as peças são reaproveitadas, recicladas para ter o máximo de reuso. E acho que também numa publicação sua, falando sobre o Japão, porque o Japão é um dos maiores produtores do mundo, né, de carro, e, no entanto, se a gente for olhar para a eletrificação, ele não está andando tão rápido. E parece que teve um economista japonês que trouxe uma informação que para produzir um carro elétrico você polui de 1,5 vezes, 2 vezes mais do que um carro a combustão, né? O que você pensa disso? Tá? A gente está indo com a eletrificação como uma forma de emissão de carbono, mas como é que a gente coloca isso na balança? Para produzir um carro elétrico, realmente se polui mais do que um carro a combustão? Olha, as pesquisas mostram, né? E às vezes é até ruim de defender isso, né? Mas eu acho que todo lugar vai poluir. Então, eu acho que tem que ter, como eu falei no início aqui da nossa conversa, tem que ter o equilíbrio. Eu vejo muita entrevista do Lucas, estou citando muito o Lucas de Graça aqui, mas ele falou assim, se você quer ter um V8, que eu concordo com essa fala dele, se você quer ter um V8, você gosta de barulho, você tem um V8, mas se você tem um carro elétrico, você vai compensar
o carro elétrico com o V8 que você tá usando. Tipo, vou usar uma vez na semana, mas se você toda semana tem um carro elétrico, Entendi. você vai compensar. Então, eu acho que tem como fazer isso. Eu só não vou dizer como, porque eu não sou engenheira, não sou da área. Mas eu acho que eu concordo com a fala dele, eu acho que dá realmente para compensar. Legal. Porque o Japão acho que está indo mais pela questão, está indo mais pela eletrificação, pelo hidrogênio, né? Que você trouxe que vai ter uma categoria movida a hidrogênio, não é isso? Isso. Mas eu não sei ainda quais são as equipes, se vai ter equipe japonesa e tal, mas, enfim, na Fórmula E não tem Japão. É isso que não dá. Né? Mas hidrogênio, você tocou num assunto interessante, assim, hidrogênio, né? Porque hidrogênio aqui no Brasil não... Eu particularmente, eu não acredito muito no hidrogênio. Eu acho que eu sou igual... igual não, mas um pouco parecido com a questão de quem gosta do combustão. Eu não acredito muito no hidrogênio, sabe? Eu acho mais perigoso até para poder recarregar o carro. Eu lembro que quando eu estava no evento lá em São Paulo, tem uma equipe da Unicamp, eles fazem aqueles projetos de fórmula, né? A fórmula sai. E aí eles estão com uma categoria movida a hidrogênio também. Se você vê, assim, se para você fazer um carro a combustão elétrico, você precisa ter toda uma segurança envolvida por trás, imagine o hidrogênio. É muito mais complexo, né? Até para você montar um posto é outro investimento. É outro investimento. Então, assim, até para eles testarem o carro, fazer a demonstração no evento, teve que pegar um aparelhinho que media, para ver se o gás não estava, para poder vazar. Então, é muito mais burocrático, eu acho, sabe? Então, assim, hidrogênio, para mim, não acredito muito, não. Assim, acho que não... Acho mais o elétrico, sim. E legal a gente falar a questão de carro elétrico, porque aqui a gente tem um patrocínio da Shelter, a Shelter Blindagens, né? E a gente essa semana estava conversando lá, a Shelter tá cheio de projeto de carro elétrico blindado lá, para muita gente que acha que não dá para blindar carro elétrico, porque o maior pânico, eu acho, do cara que compra um carro elétrico é saber que alguém vai desmontar o carro dele inteiro e que não seja uma BID da vida. Então, Igor, fala um pouco aí pra galera, naquela câmera lá, que a Shelter expertise em carros elétricos, certo? Materiais de primeira, e a coisa mais importante da Shelter é a visita. Fala pra galera aí, porque tem muita gente que não tá ligado. Bem, vamos trazer alguns pontos importantes aqui. Acho que o carro elétrico, ele é mais complexo, né, do que as maiorias e precisa de um cuidado a mais. A Shelter é a única blindadora aqui no Rio de Janeiro que tem certificação ISO 9000 pela IKEA, isso faz muita diferença no processo. Sim. E tem projetos com materiais muito mais nobres, né? Até há um passado não muito distante, a gente só tinha aí o aço, a manta de Kevlar e o vidro como materiais principais. A Shelter está empregando aí o Polytech, que é um polímero de alta resistência e muito interessante para carros elétricos. Primeiro, leve, né? Pela redução de peso e pela questão acústica ali do aço, ela faz um projeto muito mais eficiente. Isso Mas aí. o conselho que o piloto automático te dá é, se você vai blindar o seu carro, não se limite a analisar uma proposta enviada para um executivo de vendas sob PDF. Faça uma visita presencial. Ontem eu estive na Shelter com 2 amigos, vendo orçamento para a Panamera e para uma BMW X440. Panamera híbrida, eles ficaram impressionados, tanto com a visita, sem o senhor Rafael falar no microfone, ok? Quanto com a eficiência e a construção. Para você... Não, deixa eu te cortar antes que eu esqueça. É bom também ficar sabendo que na Shelter você não marca a visita, tá? De segunda a sexta, de 8 às 18. A hora que você aparecer lá, você vai ver um projeto sendo executado de um carro blindado, um carro a combustão, um carro híbrido, qualquer carro que tiver no Brasil. Se você não for do Rio de Janeiro, manda pra cá que a Shelter vai dar aquele capricho. Aproveite, tá? Estamos ainda no final de 2024. O dólar está disparando e a Shelter congelou os preços até o final do ano. Então, se você está pensando em blindar o teu carro, é agora. E fala que você está procurando porque você viu o piloto automático. Exatamente. Tem que falar que viu aqui no piloto automático, que vai ter uma surpresa especial, vai ter aí uma cortesia. Sim. Uma cortesia muito importante. A gente estava com a cortesia da revisão, essa já está garantida, mas você pode falar, ó, tive piloto automático, pede para chamar o diretor Rafael Perini,
e você vai conseguir algo bem exclusivo. Isso aí, o QR Code está na tela, QR o Code cara tá na mirar tela. lá, ver um pouco mais. Essa revisão você já ganha normalmente um período menor, a de 1 ano é garantida pelo piloto automático, não é isso? A Shelter também, você fazendo as revisões todas direitinho lá, se você está achando que vai blindar o carro, vai perder dinheiro, não vai perder dinheiro, porque você fazendo todo o processo, a FIP do seu carro está garantido, a recompra na própria Shelter. Recompra na Shelter 100% da FIP, Isso aí. exatamente. Então, continuaremos com a nossa estrela, né? Porque a gente tem muita coisa para falar de carros elétricos. Sim. Carro, Fórmula E, que eu não estava entendendo bulufas, agora já estou entendendo bulufinhas, não é isso? E, Renata, fala um pouco pra gente do como que você vê o futuro da Fórmula E em questão de números de EPs, em questão de entradas de novas equipes, desenvolvimento de tecnologia, orçamento. O que você vê aí para os próximos anos aí? Vamos imaginar até 2030, nos próximos 5 anos? Eita, é muito tempo. É muito tempo. No elétrico as coisas andam muito mais rápido, né? Olha, equipes, ainda a gente não tem muita notícia ainda de quais equipes podem entrar, quais montadoras podem entrar, mas alguns anos atrás já se falou da Ferrari, né? Já se mostrar interesse da Ferrari. Legal. Mas eu acho que a Ferrari espera ainda um pouco mais o desenvolvimento do carro, porque a gente ainda está na terceira, a categoria está na terceira geração ainda, né? Mas a gente tem grandes montadoras, né? Tem grandes, Porsche, Maserati também, a Lola e a Yamaha também. A Lola já esteve na Fórmula 1, agora entra junto com a Yamaha muito forte, né? Com a questão das motos. A Lola e a Yamaha, elas são donas da equipe, até que a equipe do Lucas de Graça, que a equipe chama Lola Yamaha Abit. A Abit, ela oferece a parte dos engenheiros, enfim. Além da Porsche, tem a McLaren, a Nissan também, que é muito forte também nos carros, vende muito carro, né? Somente tem carros a combustão, que eu falei já que é uma equipe muito forte. Enfim, tem grandes montadoras lá. Não se tem, como eu falei, notícias de outras montadoras. Eu espero, sinceramente, que a categoria ela tenha mais corridas em autódromos, porque ela já provou, desde o seu início do Gen 3, que as corridas são muito mais interessantes, sabe? A gente consegue ver muito mais ultrapassagens nas pistas, sabe? De autódromo. Algumas pistas são muito travadas, pistas de rua são muito travadas. Então, às vezes, o limitação carro... de espaço, né? E assim, às vezes é um pouco chata, sabe? De ver algumas corridas. Mas eu gostaria muito de... Daqui a 30 anos. Quando eu tiver velhinha. 5 aninhos, 2030 é perto. 5 anos. 5 anos ainda não dá para ver isso, não. Mas, assim, há uns 10 anos, daqui a uns 20 anos, eu gostaria muito de ver um carro da Fórmula E correndo lá mais de 1 hora, lá em Interlagos, aqui no Rio de Janeiro. Olha que coisa boa seria. Tu acha que na mesma agenda da Fórmula 1 seria uma corrida mais cedo? Ou acho que não conversa? Porque a gente, quando lançou, a gente imaginou que seria, né? Tipo, igual corre lá a Fórmula 2 e aí depois vem a Fórmula 1. Porque isso daria uma visibilidade danada e o cara consegue quebrar um pouco de... não, eu sou só combustão, mas automaticamente tu vai ter que ver, porque esse carro vai estar passando aí. Tu acha que não rola? Não, eu acho que não, porque são propostas diferentes, né? Os públicos são diferentes. Para você ter noção, o público da Fórmula E tem muitas mulheres. Muitas. Eu acho que... Eu não sei dizer com exatidão, mas eu acho que eu arrisco dizer que vai aí uns 60% de público feminino que acompanha. Que legal. Eu faço lives no meu canal, né, pós-corrida, a gente comenta sobre as corridas. Olha, a maioria são mulheres comentando. E entendem muito bem. Que legal, assim, E tem alguma pilota? Hoje pilota? não. Tem que falar pilota. É ou bonitinho, pilota, né? Mas... Eu inventei piloto? Não inventou, não. Não inventou, não. Tem gente que fala
pilota, eu gosto de usar a piloto, eu gosto de falar assim, mas tanto faz, acho que não importa. É mulher, tá tudo certo. É isso aí. Mas já tiveram na primeira temporada a Michela Cerruti, uma italiana, Simona Di Silvestro, ela é muito forte na Indy, que acompanha automobilismo, ela é a única mulher que pontuou na categoria. Enfim, então já tivemos mulheres, existem as pilotos que fazem os testes, né? Que existe o teste para os novatos. Então, existem essas mulheres que vão também testar o carro da Fórmula E, mas, assim, já são 10 anos, né? 10 anos não, um pouco menos, mas está faltando uma mulher realmente no grid, uma piloto que esteja no grid principal, sabe? E... se eu não me falha a memória, a Fórmula E está com um projeto de investimento para ter realmente mulheres mais como pilotos. Assim. Eu acho que, na verdade, talvez com essa F1 Academy feminina, talvez, quem sabe, né? Sim. As equipes comecem a olhar mais para as mulheres e terem elas de volta, né? Eu acho até do próprio off-road, né, com a obrigatoriedade de ter um de cada sexo, eu acho que automaticamente vai produzir ali uma paixão até pelas mulheres, porque a verdade hoje, na altura que a gente está do campeonato, diferentemente do que era nos anos 60, Sim. eu acho que hoje está muito pelo talento e pelo quão rápido é. Se for homem ou se for mulher, não vai dar muita diferença. Se aparecer uma mulher tão rápida quanto o outro, ela vai andar. Eu acho que não... Principalmente na Fórmula E. E tem categoria de base, tem outro tipo de categoria, ou não? A Fórmula E é o eletrificado monobloco e vamos embora. Eu vou responder essa pergunta, mas eu tenho uma outra que ainda continuando rapidinho sobre esse assunto de mulheres, né? Eu estou falando, tá falando muito da Fórmula E, eu falei da Extreme E, mas existe uma outra categoria elétrica que é de barco elétrico, chamado E1 Series. Também tem essa pegada de mulher e homem no mesmo... ela não é muito divulgada, eu nem acompanho tanto, assim, porque não tem transmissão na televisão, tem o seu canal no YouTube, mas eu, às vezes, termino até esquecendo de acompanhar. Mas, pelo que eu já li na internet, assim, acompanho nas redes, né, a categoria, tem essa questão de mulher e homem. Agora, essa questão da categoria de base é algo que a gente pede muito, né, quem acompanha a Fórmula E, porque realmente não tem. Tinha uma categoria que, assim... que ia nascer essa categoria, mas eu não sei o que aconteceu, acho que falta de investimento. Uma categoria chamada... Esqueci agora. Se eu lembrar, eu falo aqui para vocês. Esqueci agora não é o nome da categoria. Não é. Deixar bem claro. Ela era uma categoria realmente de base, sabe? Ela ia correr só em autódromo. Né? Só que ela acabou, não sei o que realmente aconteceu, acho que foi falta de investimento, de dinheiro, não sei. Mas a Fórmula E estava mexendo aí os pauzinhos para ter essa categoria de base e até agora a gente não sabe se realmente vai acontecer. Tem um ex-responsável, chefe da equipe da Mahindra, o Dibadil, que é um indiano, junto com outro piloto, eles estão desenvolvendo realmente essa categoria, que é a Fórmula H, né? Fórmula H. E aí eles estão meio que desenvolvendo, ainda está nessa fase, digamos, inicial ainda, mas a ideia deles é pegar o carro, né? Ter algumas... um carro, não é igual ao carro da Fórmula E, mas é um carro parecido. E aí eles vão correr em alguns circuitos de locais diferentes da Fórmula E, e alguns outros, assim, algumas 3, 4 corridas, ou então talvez na final, sei lá, e alguma corrida da Fórmula E, eles vão correrem juntos. Mas ainda só notícias, não tem nada meio que concreto ainda. Mas eu espero que isso aconteça. Eu gostaria muito de ver pilotos realmente específicos, assim, né, da Fórmula E, de carro elétrico para correr, sabe? Tem corrida de simulador de carro elétrico, sabe dizer? Não. Fora do Brasil tem kart elétrico. Sim. Tem um brasileiro que eu já conheci ele, assim, fiz uma live com ele lá no meu Instagram, o João. Ele é brasileiro e já correu em kart. Kart lá fora é muito mais... elétrico é muito mais desenvolvido. Aqui não tem. Aqui não tem. E até acho que fora do Brasil, o kart muitas vezes não é nem uma categoria só de acesso, né? É a categoria principal, né? Tem muita gente que...
Agora, eu tô viajando aí, eu tenho uma categoria de carros autônomos. Tinha, né? O Lucas... Carros autônomos? É, Eu não sabia. tinha, agora eu esqueci o nome dela. Mas era o Lucas de Graça, ele era um dos fundadores, né? Dos acionistas da Robot Racing? Alguma coisa? Robo Race, isso aí. Viu? Mas não foi para frente. Mas eles fizeram algumas demonstrações e tudo mais. Bem interessante até. Inteligência artificial e Essa eu não sabia dessa. muito à frente do tempo, né? Muito. Com certeza vai voltar, né? Não foi embora, só deu um tempo. Tomara, né? além dessa categoria, tem também a moto, né? Aí, o que você perguntou da Fórmula 1, juntar com a Fórmula E, juntar as duas, na moto existe essa questão, né? Ah, é? A MotoGP, tem a MotoGP, a categoria principal, tem a GP2 e tal. Mas na categoria elétrica, que é a Moto E, ela corre junto com a MotoGP. Aí sim é interessante. Logicamente que não é a mesma quantidade de voltas, é uma corrida muito curta por conta do desenvolvimento da bateria. Só dá para ser uns 8 a 10 minutos só de corrida, é bem pouquinho. Temos brasileiro representando lá, que é o Eric Granado. Mas é interessante, assim, nesse lado da moto, até porque é um fato bem curioso que quem gosta da moto, ele também gosta da moto elétrica, gosta Sim. da moto a combustão, então o público da moto é muito diferente. É muito diferente, né, cara? Então não tem esse preconceito, digamos assim, né, do elétrico, né, na moto. Então, A muito gente viu interessante, muito agora legal. no último de Interlagos, né, cara? Eu recebi alguns vídeos de amigos que estavam lá, que quando o Hamilton ligou a McLaren, que era do Senna, que ele veio passando, cara, tu via, cara de 60 anos chorando copiosamente, lembrando, porque o som e o cheiro, eles trazem Despertam as muito emoções, né, né? cara? Desperta muita emoção. Então, quando ligou lá, na hora que você falou, fui na Stock Car, tava muito barulho, realmente muito barulho, mas o quanto que já melhorou, né? Porque quando você via a McLaren do Senna acelerando na reta, que você vê que aquele barulho era um barulho muito mais alto, né? Eu, por exemplo, sou fã do barulho. Eu acho que deveria colocar um barulhinho fake lá no Fórmula E. Tô brincando. Não, esse botar não tem problema, não. Se eu não me engano, foi a Dodge que fez um carro simulando o barulho, Sim. o ronco do motor. Achei bem artificial. O Mustang, É um Mustang? o Mustang E, que é um Mustang Uhum. elétrico, não externo, mas dentro você consegue simular diferentes barulhos. Você consegue colocar um barulho de V8. Eu tô até para testar um Mustang E, depois eu vou fazer um vídeo. Mas Legal. muitos carros têm um emulador ali para você poder ter a sensação Sim. da combustão. Mas é muito diferente, assim, né? Você vê o carro... Assim, né? Assim, cá para nós, né? Você vê o carro do barulho de um V8 e vê um carro... um som artificial, não tem como. Não tem. É melhor para quem gosta do barulho. É tipo uma bala com plástico, né? Poxa, não tem como não. Tem que ser original mesmo. Tem que ser original, então eu vou pegar aqui um presente do nosso... A gente pode melhorar essa embalagem, né? Deixa eu dar deixa eu tirar dela. Você falou de original, presente do nosso Ai, que legal. patrocinador Go Race. Que linda. Que o melhor é manter o original. Com certeza. Só que não. Ai, que linda. Muito obrigada. De nada. 1º de abril. 1º de abril. É isso que eu ia falar, 1º de abril. O melhor é manter o original. 1º de abril. É isso aí. E lembrando que a Go Racing, patrocinadora do piloto automático, também tem cupom na tela. Cupom na tela e tem uma coleção especial para quem assiste o piloto automático. Eu tô com uma delas. Você entrar no site da Go Race, ele tem toda a coleção nova, mas os clássicos da Go Race você vai encontrar exclusivamente para quem assiste o piloto automático. Então vai ter um QR Code aí na tela, você pode fazer contato por WhatsApp e falar, estava vendo o piloto automático, quero algum item aí da coleção vintage. Sim. Vintage? É, Aquilo? sim. Falei besteira? Não, Pode ser? falou bem. E pede um brinde, que teremos brinde especial. A Isso aí. gente E tá é muito natalino legal. e a gente tá generoso, É isso cara. aí, tá chegando o Natal, tá na hora de você aí, ó, dar um custo-benefício excelente
Camisa boa, você vai poder lavar um monte de vezes, que não vai ficar sem a camisa. Veste bem, as estampas são legais. Pra você que seu marido, seu namorado, ou seu amigo oculto, cara que gosta de automobilismo, vai ter lá de Senna Brian, não é isso? Boné, o Brian, camisa, exatamente. Max Verstappen, tem bastante coisa legal. Isso aí. Então, mira o QR Code na tela aí, compra aquele presente de aniversário, de Natal pro seu amado ou pra sua amada, porque hoje temos aqui uma representante feminina quebrando os paradigmas que o automobilismo é uma coisa masculina. Já passou esse tempo, né, Renata? Já passou. Quero até falar para Go Race fazer modelos femininos. Tem modelos femininos. Estampas femininas, do elétrico também. Go Race, faça. Porque também o público do elétrico também curte, né? Sim, com certeza. Leandro, temos uma embaixadora para você. Olha só, já que você tocou, tem modelagem feminina no site. Tem modelagem para criança, até body para recém-nascido tem, tá? Então entra lá na Go Race, já fala, vai pelo WhatsApp, eu ativo lá gravando, talvez você até escolhe mais uma cortesia com uma estampa feminina. Estamos precisando de patrocínio. Agora não tem andando atrás, vendo? Né? Tem que fazer elétrico. Se a Go Race fizer elétrico, você é consumidora também. Tá vendo? Embaixador e consumidora. Isso é importante. Bom insight. Igor, estamos chegando na reta final, né, cara? Reta final, eu quero aproveitar para aquela pergunta de 1 milhão. Aquela pergunta de qual? Aquela que a gente sempre faz, que parece ser uma pergunta muito inteligente? Não, ainda não é essa, eu deixo para você. O que você vê hoje como um desafio? Voltar na tua luz, o futuro é elétrico, o futuro é agora. A maioria das pessoas fazem essa pergunta, né? Pô, elétrico, você acha que vai vingar? A minha resposta, particularmente, eu falei, cara, o elétrico já é presente, para mim não volta atrás. Mas a gente ainda vê alguns desafios. Na tua opinião aí, que está vivendo isso, qual é o maior desafio no Brasil do carro elétrico? Primeiro, a infraestrutura, né? Que como já falou no início, ainda tem poucos carregadores, falta muito investimento. E eu acredito que esse investimento vem principalmente da iniciativa privada. E as montadoras diminuírem mais os preços também dos carros. Eu acho isso muito importante, tornar ele mais acessível. E as pessoas abrirem mais a cabeça, né? Mas eu acho que, para quem gosta do meio automotivo, do carro, né, dos carros de rua, é um pouquinho mais aberto. Logicamente que ainda existem pessoas que é muito fechada ainda, mas isso está mudando. Isso eu percebo quando eu converso com muitas pessoas, principalmente quando eu ando em serviço de aplicativo, quando a pessoa me dá uma brecha para conversar, porque eu sou assim, onde eu vou, eu converso com todo mundo. Então, eu já percebo que mais de 90% ou quase 100% já conhecem mais. Isso já é um fator muito, muito interessante e legal, né? Mas eu acho que principalmente é isso mesmo, infraestrutura e o preço. Essa questão do preço que você falou, cara, é impressionante. O como, sei lá, viver mais, manter o meio ambiente melhor, o quão é mais caro do que o contrário, né, cara? Já percebeu? Se você for comer alguma coisa que te faça muito mal, ela é tipo 1/3 do preço do que você vai comer que te faça muito bem, né? Qualquer coisa que você compre. E o carro elétrico é mesmo assim também, cara. A gente tem um incentivo lá de IPVA, aquele negócio todo da manutenção, mas a fonte dele, a compra dele é muito discrepante. Graças a Deus a BYD chegou aí para democratizar mais, para popularizar mais, mas a gente precisava ter uma consciência melhor, que essa consciência vem lá de cima e não é de empresário, cara. Eu acho que essa é uma coisa muito governamental, e eu não tô falando de Brasil não, tô falando nível mundo, né, cara? Que assim, porra, não dá mais para você pagar mais barato na coxinha do que com pão com ovo, cara. Porque o pão com ovo vai te fazer viver 100 anos, talvez, e a coxinha vai fazer te viver 50 anos. Então a gente vê que dá muita diferença para você ou fazer o bem pro meio ambiente, ou para se alimentar melhor, para você se cuidar melhor. Então, por mais popularidade de coisas eu boas, acredito, né? eu me fazendo a pergunta, eu mesmo respondendo, eu acho que as duas barreiras principais aí do elétrico, acho que o primeiro é a participação dos nossos governantes. Tem que ter um interesse para isso ir para frente, e o Brasil, eu acredito que seja um dos países aí que tem mais possibilidade de vingar no elétrico, porque a gente tem uma área de insolação muito grande e a gente tem uma costa aí com a geração de energia eólica, e se a gente tem uma agenda sustentável, não tem por que não vingar. E a segunda maior informação qual é? Qual é?
A desinformação, nós estamos aqui Ai, para nem combater ela. fala. Eu peguei essa semana uma motorista mulher no serviço de aplicativo e aí eu não comentei que eu produzia conteúdo, né, sobre isso. E aí, do nada, porque passou um carro da Volkswagen e ela falou, nossa, carro bonito, eu nunca tinha visto. Eu também não, né? Aí eu disse, deixa eu ver aqui no Google que carro é esse. Porque eu fiz uma viagem muito longa, mais de 1h30, né? Então, vamos lá ver que carro é esse. A gente foi lá, falei o nome do carro, tudo. Aí ela, mas você já viu que esse negócio de carro elétrico, eu acho que não vai dar muito certo não, né? Aí eu, ai meu Deus do céu, não acredito que ela falou isso. Aí eu respirei fundo, aí eu lá vai explicar sobre, lá vai eu, né? Sim. Falar sobre, você está pegando informação de pessoas erradas e tudo mais. Eu, particularmente, sobre essa questão da desinformação, sinceramente, eu não costumo ver muitos conteúdos falando sobre carro elétrico, porque eu fico muito irritada do que muitas pessoas falam. O podcast que você mencionou, eu vi um trechinho que às vezes eu fico vendo devagarzinho, né? E eu vi que era uma pessoa que tem muito tempo no mercado e tudo, muita experiência. Curti muito, assim, o pouco que eu vi. Então, esse episódio, com certeza, eu vou terminar de ver, mas, assim, é muito difícil ver pessoas... eu vejo muita gente que coloca uma thumbnail aqui no YouTube, por exemplo, e... É porque ficou muito fácil de polemizar, né? O assunto elétrico ali, ele... Qual é o maior mito aí, o maior fake news que você vê repetitivamente sendo falado sobre o carro elétrico? Que é uma coisa que você, por estar dentro, entendendo, você fala assim, cara, não é possível que o pessoal tá falando isso e isso aconteceu lá atrás, hoje não acontece mais. O que é o que mais te incomoda? É da bateria. Acho que a bateria, se acabar a bateria, vai perder o carro todo, é outro carro. Tudo bem, a bateria carro é caro. Mas assim, você não vai trocar toda a bateria do carro. Você troca os packs da bateria, né? Tudo. Então, não é assim. Tem história, tem carro aqui, por exemplo, até no Rio, aqui na Barra da Tijuca, que tem um conhecido que ele tem um carro elétrico há 10 anos. E o carro funciona perfeitamente. É uma BMW que ele tem. Ele foi um dos primeiros no Brasil a ter um carro elétrico, sabe? E, assim, ele viajou Rio, São Paulo, viajou para outros lugares, para os outros estados e conseguiu há 10 anos atrás. Imagine, se todo mundo fala, é ruim viajar hoje com carro elétrico. Aí eu faço essa pergunta. Você viaja todo mês, toda semana com carro elétrico, com carro a combustão? Não. Sim. Dependendo da distância, você vai de avião. Sim. Né? Então, assim... Parece que todo mundo só viaja com carro. Não é assim. Não, e tem um Uber elétrico para ir para o aeroporto e volta. Não, e outra coisa, assim, toda vez que você tem um desafio, você tem uma oportunidade. Eu acho bom deixar claro. A gente tem uma oportunidade aqui no Piloto Automático de trazer mais informações. Agradecer novamente por você ter vindo. Já montar aí, dá pra gente montar até uma sequência de elétrico, né? O Fred com a Renata. E, assim, para você que é jovem, que nos prestigia aqui assistindo... Eu acho que o terceiro maior problema, não vou botar nessa ordem, que é a desinformação, é a mão de obra e capacitação de pessoas que podem operar e mexer em carro elétrico. Segundo o Fred, se eu não estiver falando besteira, acho que das próprias concessionárias do Brasil, acho que só 5 a 10% tem mão de obra capacitada. Então, tem oportunidade. Tem oportunidade até de emprego, né? Sim, pra caramba. De negócio, pra você aí que tá meio perdido ainda com... Tu é um mecânico perdido. Não, tigrinho, esquece. Um mecânico perdido aí que você não sabe muito bem onde que é. O elétrico, eu acho que né, um tempo atrás era programador, lembra? Pô, não tem programador hoje em dia. Ainda é um problema de carro elétrico, exatamente. Renata, assim, qual a pergunta que a gente não te fez? O que tu gostaria de ter falado? Falei, pô, queria ter tocado nesse assunto, porque a gente precisa que você, dentro do seu mundo, externe o máximo possível. E a gente não tem todas as perguntas, né? O que faltou? O que tu queria falar? Menino, que pergunta difícil. Ele sempre faz essa. Não, essa oportunidade... Eu devia ter visto o podcast com esse rapaz do elétrico. Com o Fred. Pra ver até o final, pra eu preparar, tá vendo? Mas esse negócio do mecânico, eu já obtive uma informação de que os mecânicos que estão indo para as concessionárias, por exemplo, as BYD, né, é muito bom de BYD, estão ganhando hoje mais do que uma concessionária de outros carros a combustão. Cara. Isso é muito, muito interessante. Agora, a pergunta aqui, pergunta difícil. Ai, meu Deus. Mas é do setor automotivo. Do que você quiser. quiser. Do que você quiser. Ai, meu Deus.
Então, vamos lá. Eu acho que te faltou falar um pouquinho do serviço de aplicativo. Eu não tenho muita autoridade, porque eu não sou motorista de aplicativo, né? Mas eu acho que é importante mencionar que quem queira trabalhar com serviço de aplicativo, ou quem trabalha e está vendo esse podcast, né? Vale muito a pena você ter um carro elétrico para você trabalhar. Você tem um retorno de 3 anos e meio, a média. E principalmente se você tiver um painel solar, eu sei que é um custo um pouco maior, mas vale super a pena, sabe? Investir. Principalmente nesses carros da BYD. Aconselho a ter o Dolphin, né? Mesmo porque pega a categoria Comfort e Black. Trabalhar aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, Zona Sul e Centro, são os melhores lugares. Eu sei porque eu vejo muito conteúdo, parece que eu trabalho com isso. Mas não. A embaixadora do Uber. Mas, enfim, vale super a pena. Eu acho que vale a pena comprar um carro elétrico. Abra sua mente se você não pensa nisso, ou acha que isso não vale a pena, vale a pena. E é isso, eu acho que foi tudo. Tu acha que vale a pena, inclusive, se tiver carregar na tomada em casa? Não, tomada não, mas se você ganhar o Wallbox, algumas montadoras eles dão o Wallbox, vale, assim, aqui no Rio é R$1 e um pouquinho, né, de quilowatt-hora, mas se você recarregar o carro, logicamente que você não vai fazer efeito de combustão, né, você não vai esperar entrar na reserva para poder abastecer o carro. Mas, digamos, com uns 50% a 60%, ou um pouquinho menos, daria R$40 para você colocar 100% do carro. Então, isso faz muita diferença, né? Fora IPVA, fora... IPVA, eu acho que aqui o IPVA do Rio... 0,5%. E um e pouco para híbrido. Mas eu acho que não deveria ter esse 0,5%, sabe? Tem muitos estados, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul... A alíquota zero? É zero. Brasília é zero. Legal. Minas Gerais é engraçado, né? Porque Minas, ela dá isenção se o carro for fabricado lá, mas que não tem fábrica, né? Por isso acho que a Stellantis que está começando agora com os híbridos, porque é Betim, não é isso? É isso aí. Chegando na reta final. Exatamente. Né? E como faz para te acompanhar, Renata? Fala aí agora. Câmera YouTube, Colando Inside EVs, Revista Grid. Então, você pode... Aqui, então tá. Câmerazinha lá. Então, você pode me acompanhar lá no meu canal, Renata Correia Oficial. Tá aqui, ó, na camisa. YouTube e Instagram é o mesmo. Twitter, Renata Correia OF. Falei tudo. TikTok, mas eu não uso tanto, mas você pode me seguir lá também. E, de vez em quando, eu escrevo também lá no Inside Viz e na Revista Grid, quando tem a edição. Escrevo aí na Revista Grid, 100% Fórmula E, eu comento basicamente da corrida e um pouco da categoria por lá também. E é isso. E aonde que vê a Fórmula E? Quem quiser assistir a Fórmula E... Fórmula E na Band Esportes e Grande Prêmio. Legal. E tem um site no YouTube também, provavelmente tem um canal no YouTube que passa as corridas? É o Grande Prêmio no YouTube. É o Grande Prêmio, exatamente. Então, muito bom. Fala aí. Eu queria que você fizesse a mesma pergunta que você fez para ela para mim. Qual foi a pergunta que você não fez? Qual foi a pergunta que eu não fiz para ela que você gostaria de responder no lugar dela? É o seguinte, se você quiser gravar o seu podcast, o seu infoproduto sobre carro elétrico, o que ela tem que fazer, Diego? Estude o seu pod, porque na Barra da Tijuca, Citar América, estude seu pod com, hoje, 2 estúdios. E resolve todos os problemas que a Renata falou, porque ela tava falando assim, olha, eu tenho o meu canal, mas eu não tô com tempo para movimentar, porque eu tenho que editar, eu tenho que controlar o ambiente, eu tenho que fazer iluminação. Precisa ter esse trabalho todo Não aqui? precisa ter esse trabalho, porque a galera está aqui super preparada para te receber. Estude seu pod, Barra da Tijuca, Citar América, que você vai ter 2 estúdios, um croma, uma infinidade de possibilidades no audiovisual, um estúdio de podcast, você pode gravar lá no Chroma seu infoproduto, você traz seu convidado aqui, podcasts corporativos, podcasts para YouTube, redes sociais, você consegue fazer tudo aqui por um baixo custo por hora, porque estamos com promoção. A Black Friday se estendeu até o Carnaval, vamos ter aí alguns horários naquele precinho camarada, de apenas R$350 a hora, que você vai receber aquele pacotinho lá, todo customizado, com a sua logo lá, tudo bonitinho. Então tá aqui,
baixo, aí, mira aqui no QR Code e vem. Outra coisa importantíssima da gente falar também, hoje a gente falou muito de sustentabilidade, como a Renata diz, o futuro é elétrico, o futuro é agora, e nós temos os nossos apoiadores do piloto automático. Se você não tem ideia de qual carro você vai comprar, se você está aqui no Rio ou em qualquer lugar, você quiser uma consultoria, comprar um carro nos trinques, como dizia meu pai, o que ele tem que fazer, Igão? Tem que procurar o ID Motors. O ID Motors é a nossa consultoria, né? É onde eu te ajudo a encontrar o seu carro. Se você já sabe quanto você quer gastar, mas você não sabe qual é o melhor carro, eu vou te ajudar. E se você já sabe qual é o melhor carro e na onde ele não está, eu vou te ajudar a encontrar também. É isso aí. E falando em sustentabilidade, a Cristone Pneus faz o quê? Pneus ecológicos. Pneus ecológicos na Cristone Pneu, aquele pneu usado que rodou até o final, que ele tá com aquela estrutura bonitona e que ele consegue fazer uma questão de sustentabilidade com segurança, economia, Imetro, borracha de primeira, patrocínio. Sabia que O pneu querido dos motoristas de aplicativo. O pneu do motorista profissional. E tu sabia que a Cristone agora, cara, tá em equipe de drift? Você sabia que um pneu remold que corre no drift, cara, com um carro com 550 cavalos, gerando economia, sustentabilidade e ajudando o meio ambiente? Porque o pneu, pela segunda vez, tá lá. Não é isso? Exatamente. Então, se você quiser comprar um pneu Cristone, entre lá no Instagram, @CristonePneus. Vou falar lá com a Manu, com a Lohana, com o Muniz, com todo mundo. E você vai ter um pneu ecologicamente correto no seu carro, com garantia e selo do Imetro. Certíssimo? Perfeito. Já que estamos passando todo serviço, eu deixo aqui. Hoje a gente avançou um pouco num campo que não é nosso. O piloto automático é para falar do assunto automotivo de forma clara, descontraída, com pessoas que conhecem muito. Mas se você quer se inteirar mais sobre automobilismo, você tem o canal parceiro Turbinol do nosso amigo Renato Cantarino, que foi quem nos apresentou. Apresentou, Foi. Renata. Então é isso aí, galera. Então, para você que ficou até aqui, curte, compartilha. Muito obrigado. Querendo saber de carro elétrico, Fórmula E, Renata Correia Oficial. Fala lá, chama ela no direct. Tô com essa dúvida aqui, ela vai adorar falar com vocês. Segue lá nas redes sociais. Renata, muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Obrigada, minha gente, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Precisando, só chamar, que eu estarei aqui de volta. Combinado. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, até o próximo Piloto Automático. Valeu!